Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo aqui em Alma, capítulo 46. Moroni, ele tinha feito o estandarte da liberdade, né, para combater ali os amalequitas, que Amalequias, né, reuniu um grupo de homens e fugiu para a terra de Nef. Então, Moroni, ele tenta interceptar eles para que o exército, né, dos lamanitas não se fortalecesse. E também Amalequias ia fazer com que os lamanitas lutassem contra os nefitas. Então ele estava tentando impedir isso, reuniu o grupo de homens e foi atrás de Amalequias. Bom, ele estendeu então esse estandarte da liberdade por toda, né, a terra ali, chamando homens para apoiar a causa, fazendo convênio com o Senhor de apoiar, né, a causa da liberdade. E isso não era uma causa já assim, no sentido que era novo, algo novo, porque ele já havia, quando eles estavam lutando contra os lamanitas, eles já lutavam pela sua liberdade, pelo seu direito de ter a religião em lembrança de Deus, tá bom? A gente vê isso lá em Alma 43, que nós já passamos lá no versículo 47, falando da razão deles lutarem, né, por sua liberdade, né? Diz aqui, porque por essa razão estavam os nefitas lutando com os lamanitas, a fim de defenderem-se e defenderem também sua família, sua terra, seu país, seus direitos e sua religião. Então já era algo que ele fazia, mas agora ele estendeu o estandarte da liberdade. Quais são os estandartes da liberdade que nós temos hoje em dia? Tá bom? Nós temos hoje em dia aqui a proclamação à família, a proclamação ao mundo. Nós temos o Cristo vivo, que fala da nossa fé, né? Numa época em que pessoas não estão crendo em Cristo, né? Estão cada vez menos acreditando em Deus. Temos o Cristo vivo, temos a proclamação à família. A última proclamação que nós temos foi a restauração da plenitude do Evangelho, em comemoração aos 200 anos, né, da primeira visão de Joseph Smith. Também foi uma proclamação, é como um estandarte para nós no que nós acreditamos. Vamos continuar aqui em Alma 46, versículo 37 em diante. E eles começaram a ter novamente paz na terra, né? Então Moroni conquistou, Amalequias fugiu com um pequeno número menor de gente para a terra lá dos lamanitas, tá bom? E aí então ele consegue regressar e agora eles têm paz na terra aqui. E aí então é mencionado aqui que assim eles tiveram paz naquela terra até quase o fim do 10º ano do governo dos juízes. E Elamã e os sumos sacerdotes mantinham também a ordem na igreja. Sim, pelo espaço de 4 anos tiveram muita paz e regozijo na igreja. E aconteceu que muitos morreram, crendo firmemente na sua alma, estava redimida pelo Senhor Jesus Cristo. Assim saíram do mundo regozijando. Aqui fala que eles tiveram uma morte alegre, né? Crendo em Jesus Cristo. Então, a diferença, né? Que nós sabemos se nós guardamos os mandamentos, vivemos, procuramos servir a Deus, nós podemos partir dessa vida com paz de consciência. Então essas pessoas morreram felizes aqui, tá bom? Aqui o versículo 40 e 41 finaliza o nosso estudo de hoje. O versículo 40 aqui diz assim: e houve alguns que morreram de febre, que em certas épocas do ano era muito frequente na terra. Muitos, porém não morreram de febres, por causa das excelentes qualidades das muitas plantas e raízes que Deus havia preparado para remover a causa das enfermidades que estavam sujeitos devido à natureza do clima. Aqui eu achei fantástico, né, incluir que muitos não morreram por causa das raízes, por causa das plantas. Deus, ele criou as plantas que têm poder de curar febre, poder de curar vários tipos de doenças, tratamento. A própria medicina se vale, né, dessas partes. A farmácia, a drogaria, onde nós compramos remédio, também, né, se vale em pesquisas para descobrir qual tipo de substância das plantas, de frutas, vai servir para tal tipo de doença, para tratamento. Então Deus, ele criou, tá bom? E nós devemos fazer uso desse remédio. Então, dito isso, eu gostaria de compartilhar algumas escrituras para que nós possamos fortalecer tanto o nosso lado acreditando nas plantas, na medicina, mas também acreditando em Deus, tá bom? Vamos lá aqui. Mateus capítulo 9, versículo 12, Jesus Cristo diz:
Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitai de médicos são, mas sim os doentes. Eu não vou pegar o contexto histórico da Escritura, apenas dizer que Jesus Cristo fala que os doentes necessitam de médico, sim. Então ele não está dizendo que não tem que procurar médico. Nós temos sim que procurar profissionais na saúde para cuidar da nossa saúde, tá bom? Mas também tem a parte de buscar a espiritualidade, buscar uma bênção do sacerdócio, por exemplo. Eu vou ao médico? Vou, mas também eu devo buscar uma bênção do sacerdócio para ser curado, tá bom? As duas coisas devemos levar em conta. Por exemplo, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: Está alguém entre vós doente? Chama o ancião da igreja. O ancião, né, é a mesma palavra no inglês elder. Elder, que é o que os missionários carregam ali, né? Elder, né? Muitas pessoas perguntam, o que significa elder, né? Os dois são elder ali. Mas elder também é um ofício dentro do sacerdócio de Melquisedeque. E a palavra elder significa ancião, tá bom? E no sentido da Bíblia aqui, significa uma pessoa sábia, uma pessoa que tem conhecimento, tá bom? Então isso é um elder. Então, voltando aqui, o que Tiago disse? Está alguém enfermo entre vós? Chame os anciões da igreja, ou seja, os elders, aquele que tem autoridade, tá bom? Chame os elders da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Nós temos, né, o azeite para abençoar a vida das pessoas aí, para abençoar, é isso aí. Então a gente dá uma bênção do sacerdócio com óleo e selamos essa unção com óleo, dando a bênção na pessoa. Então quem é da igreja já conhece aí. Se você não é da igreja e deseja receber uma bênção, procure, né? Procure os missionários, procure alguém da igreja e fala: eu gostaria de receber uma bênção com óleo, né, que vocês têm. E aí você vai ser direcionado para receber essa bênção. Aqui continua assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha só que bênção, né? Pela oração, por essa bênção, a pessoa poderá sim ser curada. Então a gente tem que buscar os médicos, como Jesus Cristo disse, né? Quem necessita de médicos são os doentes, então temos que procurar os médicos, mas também procurar uma bênção do sacerdócio, tá bom? Eu queria compartilhar com vocês em 2 Crônicas, capítulo 16, o versículo 12. Havia um rei em Judá, o nome dele é Asa, e esse Asa, ele tinha um profeta entre eles chamado Ananias, e Ananias profetizou sobre que ele deveria se arrepender dos pecados, né? Chamou ao arrependimento ali e repreendeu ele porque ele estava confiando mais no exército do que na força do Senhor, e o Senhor que tinha dado o livramento a Judá, né? E ele estava achando que era o exército. E aí então esse Ananias, ele repreende ele e fala para ele ter fé no Senhor, não é confiar no braço da carne, no exército. E aí então, o que esse homem aqui, que era o rei, né, Asa, fez? Ele mandou prender no tronco Ananias e castigou ele ali, né? Então prendeu o servo do Senhor. Logo depois disso, o que acontece? Ele fica doente. Ele fica doente e olha só o que diz o versículo aqui. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12. E caiu Azar, doente, de seus pés, e caiu Azar, doente, de seus pés, ao ano 39 do seu reinado, quando no extremo era a sua enfermidade. Contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Então a gente viu aqui que ele foi buscar os médicos, mas não buscou ao Senhor. Ele poderia ter buscado uma bênção do sacerdócio, mas ele prendeu, né, o profeta ali, castigou ele no tronco, né? Então, como é que ele ia buscar uma bênção, né? Na verdade, ele poderia sim se arrepender e libertar o profeta e pedir uma bênção do sacerdócio. Mas aqui veja que a escolha dele foi buscar os médicos. Nada contra buscar os médicos, não estou pregando sobre isso, tá bom? Mas aqui diz, ele não buscou ao Senhor, mas antes buscou o médico. Então vejo que ele procurou metade da bênção, né? Somente por meio dos médicos ali, medicina. E o que acontece? Só lê aí 2 Crônicas, capítulo 16, dito que ele morreu, né? Ele não buscou ao Senhor e ele morreu, né? Tem coisas que quantas pessoas eu vejo falando desacreditadas por Deus,
e sobrevivem, né? Uma delas é nossa amiga, né? Vânia Valtrini, né? Nossa, que experiência de vida. Os médicos desacreditaram, chamaram a família. Quando o esposo falou, vamos dar uma bênção, né? Podemos dar uma bênção. O médico falou, você não está entendendo. A gente vai deixar ela nos aparelhos aqui, só chama a família para despedir. Você não está entendendo. Eles deram uma bênção e ela realmente viveu. Ela tem uma experiência grandiosa. É mais do que isso que eu estou falando, né? Ela teve uma experiência com o próprio Salvador, né? Então, quem quiser, eu vou colocar o link do canal da Vânia Valtrini aqui, tá bom? Para quem quiser acompanhar o testemunho dela. Na verdade, ela teve uma experiência, né? E ela viu o Salvador e ela acredita realmente, eu acredito no testemunho dela, que o Salvador curou ela, tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar. A gente tem que sim buscar os médicos, a medicina, ou seja, remédios, mas também temos que buscar ao Senhor. E você aí, quando fica doente, você somente toma o remédio ou busca uma bênção do sacerdócio? Devemos utilizar essas bênçãos do sacerdócio. Não tenho vergonha de pedir para outros sacerdotes, né, outras pessoas que têm o sacerdote, ir até a sua casa, dar uma bênção. Não tenho vergonha. É o privilégio deles, né? É o privilégio de cada homem chegar ali e dar uma bênção, tá bom? Seja o sacrifício que eles fizerem, terem que fazer, sair tarde da casa, ou seja o sacrifício que Deus vai abençoar esses homens, tá bom? Então não deixam de pedir bênçãos. Vamos finalizar aqui o versículo 41 de Alma 46, é o último versículo aqui, diz: muitos houve que morreram de velhice, e os que morreram com a fé em Cristo são felizes com Ele, como necessariamente devemos crer. Então eles criam, né, que aqueles que morrem no Senhor são felizes, são alcançados pelo Senhor. Lembrei de João capítulo 11, versículo 25, o próprio Salvador Jesus Cristo dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Bom, nós sabemos que todo mundo vai ressuscitar. Então eu não acho que Jesus Cristo está falando aqui, aquele que crê em mim vai ressuscitar. Porque é uma dádiva, ele deu. Todo mundo vai ressuscitar. Tendo feito bem ou mal, vamos ressuscitar. Então aqui quando Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu acredito que é um estado de felicidade com Deus, viver, que é um sinônimo também de ter vida eterna, tá bom? Então é viver, ter felicidade. Então esses, com certeza, terão uma morte feliz, né? E vão ser felizes, né? Vão ser recebidos por Deus. Bom, finalizando aqui a mensagem de hoje, tá bom? Nesse capítulo 46, compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.